Prezados internautas, nossos votos cordiais de muita paz. Hoje nós iremos falar a respeito do apóstolo dos tempos modernos, Chico Xavier. Chico Xavier representa para nós espíritas o que está escrito no Evangelho, o homem de bem. Todas as condições morais que uma pessoa pode ter em termos de perdão, de evolução, de respeito ao próximo e de conduta para com o semelhante, estava em Chico Xavier. Além de sua mediunidade, que representava uma verdadeira enciclopédia mediúnica, porque todas as mediunidades que estão classificadas no Livro dos Médiuns existiam em Chico Xavier em profundidade. Além disso, o seu aspecto moral, seu aspecto como ser humano, representava realmente um modelo como nós deveremos agir como verdadeiros cristãos. Porque além de ele exemplificar a mediunidade, representava como ser humano também aquilo que deveríamos ser. Poderíamos dizer que é o homem do futuro. No aspecto mediúnico, a psicografia é a mais conhecida, com 418 obras psicografadas diretamente. As cartas familiares, em 75 anos de mandato mediúnico, 40.000 cartas particulares foram recebidas com 100% de acerto. Alguns parentes que iam receber as cartas psicografadas não conheciam, inclusive, as pessoas que estavam lá, porque eram avós, bisavós, que precisariam foram procuradas em cartórios para se confirmar o nome. Confirmava-se, por exemplo, datas de aniversário, casos que só a família conhecia, provando aí realmente a imortalidade da alma. Chico Xavier também possuía a mediunidade de efeito físico em abundância. Ao estar em estado de prece ou estado de transe, exalava deste missionário perfume ou cheiro de éter, cheiro de medicamentos, onde todas as pessoas do ambiente poderiam sentir. Líquidos como a água, por exemplo, modificavam a substância, tornando-a leitosa e perfumada, para medicar as pessoas que ali estavam. Mas Chico Xavier fugia do misticismo. Demonstrava sempre a humildade, que deve caracterizar todo trabalhador espírita, principalmente o trabalhador mediúnico. Muitas vezes, entrevistado, ele se classificava como Cisco Xavier, para dizer que ele era realmente um cisco. E as pessoas aprendiam com a sua fala mediúnica, esclarecedora e humilde. Ele, conversando, as suas reuniões passavam das 7 da noite até as 5 da madrugada, as pessoas não sentiam o tempo passar, dada realmente a grandeza do seu trabalho. Mães consoladas, filhos consolados, pela prova irrefutável da imortalidade. Certa vez, uma família bastante abastada foi até Chico Xavier, querendo uma mensagem do filho que havia partido. Ele havia partido muito recentemente, e a mensagem do desencarnado recente geralmente não é possível. É necessário que ele se adapte à vida espiritual e tenha um conjunto de circunstâncias para que venha a mensagem particular. Mas a família lá estava, bastante abastada financeiramente, foi com motorista. E chegando lá, o centro de Chico Xavier é uma casa até hoje muito simples, bastante simples, mas iam caravaneiros que davam um número mais ou menos de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Muitas pessoas ficavam nas ruas, não conseguiam entrar na casa e na própria rua
recebiam uma mensagem de alguém da casa que dizia: família tal, a família, e eles iam lá e recebiam a mensagem. Não conseguiam sequer entrar na casa espírita. Mas o motorista foi orientado para que estacionasse e esperasse. Eram 7 horas da noite, 7:30 da noite, e alguém da família disse assim, para o motorista que era amigo da família desde muito tempo: fulano, espere aqui, que não deve demorar muito, logo nós sairemos. A reunião terminou 5 horas da manhã. Quando foram com uma mensagem, receberam uma mensagem, e um pouco decepcionados disseram para o motorista, que era um amigo: olha, nós estamos um pouco decepcionados. Nós recebemos uma mensagem de uma pessoa que nós não conhecemos. O Chico deve ter se enganado. Quando foram olhar a mensagem, era da mãe do motorista. Aí provou-se também a imortalidade da alma. E vários casos assim. Certa vez, uma mãe interrompeu a reunião mediúnica, desesperada, completamente desesperada. Interrompeu aos gritos, ao choro, aos prantos a reunião. Havia perdido 4 filhos no mesmo acidente. E todos olharam para Chico Xavier e disseram assim: meu Deus, o que o Chico vai dizer para uma mãe nesse estado, aqui na frente de todos? Será que ela vai dizer o que todos os espíritas falam? Olha, a morte não existe, seus filhos foram parados. Será que ele vai falar isso, o que é convencional para todos nós que estudamos o Espiritismo falar? Todos ficaram na expectativa. Quando Chico levantou-se da cadeira, abraçou-se com a mãe e chorou com ela, consolando-a. Depois, ele deu realmente a orientação que deveria ser dada. E futuramente recebeu a mensagem de um dos filhos que tinha mais condições. Casos como esse existem aos milhares, pois 75 anos de mediunidade são realmente uma enciclopédia da vida espiritual. A maneira como ele enxergava as pessoas, como ele tratava as pessoas, todos que chegavam até ele se sentiam muito importantes, porque ele se rebaixava. Atacado pela igreja, atacado por repórteres, nunca se deixou levar pelo desânimo. Nunca se envaideceu. Certa vez perguntaram para Chico Xavier: Chico, você sabe que qualquer dia você vai cair? Ele disse: eu nunca vou cair, porque eu nunca me levantei. E o repórter saiu desconcertado com aquela resposta, e porque ele se julgava realmente aquela pessoa que era simplesmente um instrumento e com a obrigação de dar o exemplo de vida. Então Chico Xavier é um legítimo trabalhador do Cristo. Ao olhá-lo, nós iremos ver refletido ali o próprio Cristo, que poderá realmente preencher os nossos corações pelos exemplos dados por este homem notável, que foi realmente reconhecido como o maior brasileiro de todos os tempos. Certa vez um repórter foi entrevistá-lo, um repórter materialista, e ele dizia: eu vou entrevistá-lo, mas isso não representa nada para mim. Ao acabar a entrevista, depois de passado algum tempo, ele disse em uma outra reportagem: sem dúvida, eu sinto que entrevistei a pessoa mais importante que eu já tive notícias. Ele que já havia entrevistado chefes de Estado, havia entrevistado artistas renomados, internacionais, ao entrevistar Chico Xavier, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Então vamos entender que, longe de endeusar a mensagem de Chico, a imagem de Chico Xavier, nós estamos reconhecendo o trabalho edificante desse legítimo apóstolo de Jesus.
Encontrar Jesus em nossa vida é reformar nosso interior, é aproveitar a reencarnação, chance querida, é aprimorarmos em nós o amor. É respeitar ao próximo com fraternidade, é deixarmos de lado as incúrias, é praticarmos a caridade e tornarmos nossos pensamentos mais puros. Ao caminharmos com o Mestre de Luz, a alegria sobejamente desponta, não somente sua imagem na cruz, mas aquele que, se seguirmos, nunca nos desaponta. Benedita Fernandes. Dona Benedita Fernandes nos dá realmente um convite para nós, a cada dia mais, encontrarmos Jesus em nossas atitudes. Dessa forma, nunca nos desapontaremos, como ela mesmo diz. Muita paz a todos.